Você já foi ao médico e ele, mesmo sem olhar no seu rosto, deu um diagnóstico genérico como virose, por exemplo? Quem nunca? Mas não é o caso dos nossos convidados, que eles são especialistas em medicina personalizada. Aquela que alia condições da sua genética, do seu estilo de vida, para um tratamento mais adequado. E é sobre isso que nós vamos falar depois da vinheta. Quero apresentar aqui os nossos convidados do Saúde e Produtividade, seu podcast semanal a fim da sua qualidade de vida, da sua saúde física e mental e da alta performance no trabalho. Estão aqui comigo Dr. Danilo Rodrigues, que é médico nas especialidades de endocrinologia e nutrologia. Ele também tem mestrado em Química. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, agradeço o convite. Bom dia a todos. E também aqui comigo, doutora Evelyn Oliveira. Ela que também é médica, também na especialidade de nutrologia e tem certificação internacional em genética, é biohacker também. Isso. E é médica do SESI em Anápolis. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Bruno, pelo convite. Boa tarde a todos. Eu já quero começar esclarecendo, né, o que é a tal da medicina personalizada, doutor Danilo? Bem, medicina personalizada é uma atuação médica que leva em consideração a individualidade de cada organismo, né? Então, falando não somente como médico, mas como químico também, cada organismo, cada ser é uma constituição de um aglomerado de átomos, né, e moléculas, e essas moléculas compõem e fazem uma função dentro, né, de cada órgão que forma esse organismo. Então, a gente tem que considerar que um organismo é diferente do outro. Mesmo que sejam gêmeos idênticos, vamos supor assim, com a carga genética teoricamente semelhante, mas eles passaram por caminhos diferentes para chegar até onde chegaram, né? Então, tudo influencia nessa composição, na personalidade, nesse organismo em si. Então, se a gente for tratar um organismo, nem sempre um outro organismo vai ter que receber o mesmo tipo de tratamento. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Isso, para mim, é medicina personalizada. E essa conduta médica, doutora, ela permite uma análise do indivíduo, uma característica de cada pessoa. É por aí? Com certeza. Eu gosto muito, né? A medicina personalizada também pode ser chamada de individualizada ou medicina de precisão, que eu particularmente gosto mais do nome. Esse nome, medicina de precisão, foi usada muito na área da oncologia, vem crescendo, né? Na área da oncologia, quimioterápicos específicos para cada pessoa. Em 2015, Barack Obama falou dessa medicina de precisão como o tratamento certo na hora certa para a pessoa certa sempre. Então, hoje, eu vejo que a medicina, né, até as próprias escolas médicas, estão muito focadas na medicina que eu chamo de reativa. Depois que a doença já apareceu, aí nós, médicos, né, vamos investigar e vamos tratar. Só que o que eu venho propor, e é o tema que nós estamos falando da medicina de precisão, é a gente começar a olhar o indivíduo como único e deixar um pouco, não deixar, mas complementar aqueles estudos de N volumoso, muitas pessoas nos estudos clínicos, né? E voltar também o olhar para a individualidade de cada pessoa, como cada indivíduo se responde ao tratamento de forma única. E aí, desde 2015, Barack Obama vem falando, né, sobre isso. E em 2014, na revista Nature, foi publicado um estudo falando sobre isso, ensaios clínicos N1, indivíduo como único. E é isso que eu venho percebendo na medicina de precisão, é isso que vem acontecendo, né, na genética. E aí tem um outro cardiologista que eu particularmente admiro muito, que ele chama Eric Topol, e em 2011 ele escreveu um livro
falando sobre a revolução digital na medicina. E aí, em 2014, depois do livro, ele publicou também um artigo científico, um estudo, falando sobre a individualização do paciente, do tratamento. E aí a gente vem no estudo dele, ele colocou o indivíduo dividido em camadas. E aí nós temos as camadas ômicas, que ele chama no estudo, que é o genoma, que seria o nosso DNA. Quando a gente faz um exame de DNA, a gente avalia, aquele é o manual de instruções do indivíduo. Então, além de saber o risco de ter doenças, né, as predisposições genéticas com o exame de DNA, a gente também vê possibilidades ali de prevenção daquelas doenças que a pessoa tem mais chances de ter, para poder aumentar as chances de vida, mais tempo de vida e com qualidade. E aí já vem um outro estudo, né, de James Fry, da teoria da compressão das doenças. Hoje, nós sabemos, né, que a população está envelhecendo, isso graças à medicina Sim. também, né? E como a população está envelhecendo, nós precisamos focar, sim, né, na qualidade de vida. Porque nós vamos ficar mais tempo vivos. Antes, né, como as doenças, né, as comorbidades, hipertensão, diabetes, essas doenças começam a apresentar aos 50, 60 anos de idade, James Fry começa a falar sobre a teoria da compressão das doenças para mais, né, 70, 80 anos, para a gente ter mais tempo de produtividade e menos tempo, né, doentes. Então, é isso que eu venho propor e que todos esses estudiosos, né, que eu admiro, falam sobre medicina de precisão. E a medicina de precisão, medicina personalizada, é uma tendência na área médica? Está crescendo? Como os outros profissionais e o segmento como um todo enxergam isso? Olha, Bruno, eu acho que está dividido. Eu acho que falta muito essa abordagem nas universidades, né? Nos cursos de pós-graduação, nos cursos livres. O que tem acontecido muito, que foi até citado, né, muito bem pela doutora Evelyn, com a medicina ainda buscando tratar os sintomas e não a causa, sabe? Mas tem alguns grupos que têm buscado muito isso aí, que vê que realmente é por esse caminho que deve ser trilhado, porque os resultados são individualizados e conseguido, né, solucionar alguns problemas com maestria e prever um monte de situações de possíveis futuras doenças, né, e prevenir isso aí. Evitar com que isso não aconteça. Como ela falou, né, a doutora Evelyn colocou a parte genética, por exemplo, você pode fazer uma análise de DNA, uma análise genômico, e observar alguns genes que predispõem, por exemplo, câncer de mama, né? Você tem BRCA1, BRCA2, então você já faz algumas intervenções para que diminua, pelo menos reduza os riscos desse evento ocorrer, né? Então, há uma tendência de um pequeno grupo, né? Creio que isso vai crescer, mas ainda as faculdades ainda estão um pouco aquém em relação a isso aí. Tá? E vocês saíram na frente nessa tendência. Eu achei muito interessante o que o senhor falou, porque então, além de ser uma medicina que é focada para o indivíduo, trata um a um, nas condições específicas daquela pessoa, é possível também fazer já uma intervenção para as predisposições que ela pode ter? É possível a gente prevenir, não só com hábitos mais saudáveis, que a gente sabe que faz muito bem, mas também da gente já prever o que aquela pessoa pode ter de doença, inclusive no envelhecimento, como a senhora falou, e já tomar atitude antes de adoecer? É nessa linha? Com certeza. Comentamos, né, sobre o genoma, e é interessante falar também sobre o efeito Jolie, que foi depois que a Angelina Jolie fez o exame genético dela, né, e surpreendentemente as pessoas ficaram surpresas de ver que ela optou pela mastectomia, né, bilateral das mamas, tirou as mamas e tirou os ovários, antes de ter qualquer doença.
porque ela fez o exame genético, viu que tinha a mutação desse gene específico para o câncer de mama, e com o histórico familiar, né, de câncer de mama, ela optou por retirar as mamas, os ovários, e tem alguns casos, sim, que é indicado fazer essa prevenção mais ativa, né? E aí a gente opta pela forma de conduzir o estilo de vida do indivíduo, não só do ponto de vista de estilo de vida mesmo, mas também como serão feitos os exames de rotina. Serão de 6 em 6 meses. Agora nós estamos no Outubro Rosa, né? Estamos comentando aí do câncer de mama, da prevenção. E logo vem o Novembro Azul. Logo vem Novembro Azul, que estão relacionados, sim, geralmente, né, o histórico familiar que tem câncer de mama e que tem essa mutação pode ter o câncer de próstata no homem também, então os genes estão ali relacionados. E então, falando nesse Outubro Rosa, quando a pessoa tem, sim, essa mutação do tipo da Angelina Jolie, a gente pode indicar também, além da mamografia, né, podemos indicar também a ressonância de mama para fazermos exames mais específicos pelo risco daquela pessoa. E digo mais, vejo, né, que num futuro nós poderemos, sim, focar os exames de rotina, de rastreio, para o que o paciente tem risco de desenvolver de doença, ao invés de ficar, às vezes, fazendo exames desnecessários para aquele indivíduo. Porque, como eu disse, a maioria dos estudos usa uma média, né, para uma média daquela população do estudo para indicar ou não fazer exame, para indicar ou não um tratamento. Mas quando a gente olha para o indivíduo como único, aí a gente consegue focar nos exames que são mais importantes para ele, às vezes não fazer outros que não sejam tão importantes, ou espaçar mais, individualizar mesmo a vida do paciente como um todo. É muito importante falar isso, porque todo mundo sabe, mas não custa repetir, que a prevenção é o melhor remédio, o mais barato e o mais eficaz para se ter uma qualidade de vida, uma melhor longevidade. Então, investir em atividade física, alimentação planejada, né, a saúde mental como um todo, relacionamentos saudáveis, né, isso pode evitar uma série de doenças. Mas o que os doutores estão trazendo aqui é que, além disso, tem como atuar de uma maneira preditiva, já antecipando possíveis doenças que o indivíduo possa ter. Acho isso fantástico. E você citou, doutora, a questão do estilo de vida, né? Eu queria saber qual que é a relação, o que pesa mais num adoecimento ou até na promoção da saúde, se é a carga genética do indivíduo ou o estilo de vida dele. Com certeza o estilo de vida. É claro que nós temos genes como esse BRCA1 e 2 que vão trazer, que são muito importantes, né, para ter ou não o câncer de mama, por exemplo, mas 70% é estilo de vida e 30% é carga genética. E mesmo a pessoa que tem aquela predisposição genética, se ela tiver um estilo de vida equilibrado, e como você muito bem falou, né, Bruno, não apenas alimentação e atividade física, bons relacionamentos também, gerenciamento de estresse. Como eu comentei lá no início, nós somos divididos em camadas, né? Nós temos também várias áreas da nossa vida que às vezes a gente foca em uma área e esquece a outra, e justamente aquela outra que está causando o problema. Então, 70% é estilo de vida e 30% é carga genética. Eu costumo dizer, Bruno, que nossos genes não se adaptaram ainda ao nosso estilo de vida, sabe? E que está mudando cada vez mais e mais rápido. Exatamente. Então, assim, nós tivemos mudanças de comportamento, assim, radicais em pouco tempo, né? Há pouco tempo. Luz elétrica, essa quantidade de alimentação industrializada que a gente tem. Então, esse organismo, né, que eu gosto de citar, esse emaranhado de moléculas, isso aí está adaptado à era das cavernas, não é isso? Então, a gente vem bombardeando esse nosso organismo com um monte de substâncias que ele não está acostumado, sabe? Então, isso é estranho para o organismo.
Então, muitas vezes, ele quer combater esse corpo estranho, ele quer ficar livre disso, e muitas vezes encadeia o quê? As doenças que a gente tem. Eu gosto muito de uma frase também que diz que a genética é o revólver, mas o estilo de vida que é o gatilho. E aí isso vai muito em contraponto a várias pessoas que têm uma postura mais determinística, de falar, eu sou assim, os meus pais eram assim, eu tenho esse problema por conta disso, e não se preocupam com o estilo de vida. Certo dia eu estava tomando café da manhã, né, com um colega, e aí 7 horas da manhã ele reclamando, né, que realmente ele não conseguia emagrecer porque é o biotipo dele, dos pais dele, da família, e ele me pede uma coxinha desse tamanho e tá lá colocando a maionese e reclamando, né, que é realmente o problema da genética dele, na qual ele não conseguiria emagrecer. E tomando um refrigerante. E tomando a Coca-Cola, 7 horas da manhã, tá? Então, fica aí já o primeiro recado e a dica, né, dos nossos especialistas, que o estilo de vida pode modificar e transformar, né, toda a sua saúde e também toda a sua produtividade. E, doutor Danilo, como que essa medicina personalizada ela é aplicada no dia a dia? Como que isso, de fato, acontece com o paciente? Primeiramente, a gente precisa fazer uma anamnese bem minuciosa. Cada detalhe é importante, sabe? Sentar com o paciente, conversar com ele sobre do fio de cabelo na cabeça até o dedão dos pés, de onde que ele veio, né? Onde que ele estudou, como que ele nasceu, como que foi a casa dele, quantos irmãos. Então, assim, a gente tem que buscar o máximo de informações possíveis e levar tudo em consideração. Muitas vezes ali numa anamnese bem feita, um detalhezinho é a chave do sucesso para o tratamento daquele problema que aquele paciente tem, sabe? Então, assim, eu costumo dizer, e muitos médicos falavam isso também, né? Até o médico muito famoso, que é do nosso médico aqui de Goiás, lá do UFG, que eu esqueci o nome dele, é o do livro de... esqueci o nome do livro. Vamos lembrar até o final do programa, mas o que ele manifestou, doutor Danilo? Que o bom médico não é um médico que faz uma consulta rápida, mas o contrário, um médico que faz uma consulta bem minuciosa, não é que precisa ser demorada, mas você tem que investigar tudo no paciente, certo? Por quê? Porque existem as individualidades, as características, as propriedades daquele ser, certo? Agora, se for uma consulta rápida, vai ser do mesmo jeito para todos os pacientes, só seguindo, vamos supor, protocolos fechados de tratamento. E é o que muito se vê por aí, os médicos cada vez mais atendendo os pacientes com rapidez, né, deixando muitas vezes a anamnese por conta de enfermeiros ou outros profissionais que auxiliam, né, ou baseando o seu diagnóstico apenas em exames. E aí atende os pacientes quase que num volume de produção, né, como uma esteira de produção. E a medicina personalizada ou de precisão vem trazendo o contraponto a isso também, né, doutora? Que é o olhar para o indivíduo, começando da anamnese bem feita e acredito também chegando até os seus genes para ter um diagnóstico mais preciso. Sim, esse como, né, que vocês colocaram, de como colocar essa medicina em prática para todo mundo, né? Eu falo que é com a inteligência artificial, é com a tecnologia, usando a tecnologia ao nosso favor. Por exemplo, um relógio de pulso para marcar quantos passos você dá no dia. Já é comprovado que se você conseguir dar 10.000 passos por dia, você consegue sim aumentar as chances de prevenção de doenças. E aí, quando a gente sai, né, a gente pensa naquela questão da medicina reativa, medicina proativa, nós, né, a maioria está em um ponto neutro, que é uma pessoa que ainda está funcional, ainda não apareceu doença, não está sentindo nada, mas tem uma alimentação não tão boa, tem uma atividade física irregular, de vez em quando faz, de vez em quando não faz. O problema disso é que a tendência é a gente evoluir na velhice para má saúde, porque o processo de envelhecimento leva à lesão de células naturalmente, né? Então, quando a gente
proativamente, todos nós, como pessoas, buscamos ter mais saúde, mais qualidade de vida e saímos do ponto neutro para uma escala de boa saúde e, idealmente, ultra saúde, que seria 100% da funcionalidade, que seria a produtividade, que é o nome do podcast, né? Saúde e produtividade. Que seria uma alimentação regular, uma alimentação boa, com muitos nutrientes e nutrientes variados, seria a atividade física, né, de forma regular, de forma correta. Então, o básico nós conseguimos fazer, todos nós como pessoas, e usar da tecnologia, né, para, por exemplo, avaliar como está o sono. Nós temos hoje aplicativos para avaliar quantas horas dormimos, se estamos roncando, se estamos tendo, né, uma possível apneia do sono. Então, isso a gente já começa a colocar em prática em casa, e quando a gente chega no consultório do médico, a gente leva esses dados de cada indivíduo, leva para o médico e ele vai analisar e vai personalizar aquilo. Quando comentamos aí, né, da maioria dos médicos, às vezes, ainda atenderem de forma mais rápida, nós temos que lembrar que 1 a cada 3 médicos hoje no Brasil estão em burnout, estão sofrendo burnout, né? Então, eu vejo que a medicina como um todo, o sistema, assim como o Eric Topol colocou no livro dele, o sistema precisa, né, se revolucionar de forma digital para poder auxiliar, não substituir o médico. Não tem como substituir o médico por causa do contato humano, a parceria, a medicina parceira, não só personalizada, mas também parceira. E aí, quando a gente faz o uso também das tecnologias e leva para o médico, isso a gente coloca a cereja do bolo, né? Eu já estou treinando, eu já estou me esforçando, já estou caminhando 10 mil passos por dia, eu já estou alimentando com bastante fibras, né? Bastante salada. E aí aquelas outras camadas ali do ser humano, a gente entra também no microbioma intestinal, que o DNA, os genes, a genética, o genoma, a gente pode falar que é um livro. Agora, o livro da vida, o nosso manual de instruções, o microbioma é um jardim que a gente precisa regar. E os estudos mostram que todos os dias esse jardim, o nosso intestino, ele pode alterar, dependendo da alimentação, dependendo do estresse, dependendo do que houve no dia. E inclusive, tem estudos mostrando aí também da individualização da dieta pela glicemia. Da pessoa começar a usar aí um detector de glicemia, e aí a gente come um alimento, por exemplo, uma bolacha e uma banana. Qual é mais saudável? Tem um pico glicêmico. Depende da pessoa. Sim. E aí tem gente que com a banana tem um pico glicêmico mais alto. E aí, quando a gente pensa no DNA, um dos causadores de lesão de DNA é pico glicêmico ao longo da vida. Às vezes a pessoa não é diabética, mas ela fica fazendo picos glicêmicos, comendo coisa errada o dia todo. E isso vai lesionando, causando mutação genética, envelhecendo, acelerando o processo de envelhecimento e causando problema. Então, a gente consegue fazer isso de forma individual, em casa, e levar para o médico para poder personalizar no que for preciso. É muito interessante que a tecnologia está ao nosso favor. E hoje ela está acessível no nosso bolso, no nosso celular. É uma máquina muito rica, além, claro, dos vários utilitários que a gente pode ter, da validação também, utilização de inteligência artificial. Hoje a gente tem vários diagnósticos por imagem, por exemplo, que a IA já é muito mais precisa que o próprio profissional. Então, quando você alia o profissional, que já tem essa conduta, tem esse olhar para o ser humano, para o indivíduo, e, claro, ele traz ferramentas que facilitam a vida do paciente, a adesão a esses programas de saúde e qualidade de vida pode ser muito maior. Nesse sentido, os pacientes hoje, eles estão preparados para essa conduta? Eles têm conhecimento, eles sabem que ele pode ter acesso a isso, que quando a gente fala para o nosso público, parece algo muito futurista.
Parece que a gente está num filme de ficção científica, mas é realidade. E ocorre, inclusive, aqui em Goiânia, inclusive em Anápolis, pertinho de vocês, tá? Os pacientes estão preparados, estão demandando por essa especialidade, doutor Danilo? Olha, tudo que envolve tecnologia, eles gostam bastante, sabe? Principalmente os mais jovens, né? A nascer nesse meio mais tecnológico, e quando a gente coloca essas ferramentas a favor deles, eles adoram. Vamos dar um exemplo simples, uma própria máquina de bioimpedância, né? Você colocar ali e o paciente poder perceber a quantidade de massa muscular que ele tem, né? A porcentagem de gordura corporal, taxa metabólica basal. Informações relevantes para a medicina personalizada. E assim, essenciais. Eu trabalho muito com obesos, né? O tratamento para obesidade, às vezes acontece de você fazer todo um projeto para aquele paciente e o resultado não ser aquilo que você estava esperando, mediante tudo que você já aprendeu à base de literatura. Correto. Mas aí surgem também essas ferramentas, né? Essas tecnologias. Aí, por exemplo, né, eu tenho uma máquina de calorimetria indireta. Essa máquina é a máquina padrão ouro para a gente medir taxa metabólica basal e por ela também a gente consegue ver na forma basal o consumo de carboidratos e de lipídios, né? Uma proporção que existe ali que é o correto, muitas vezes está desbalanceado. Tá? Aí acontece o que a gente chama de inflexibilidade metabólica, então a gente tem que tratar isso aí. Se a gente não tratar, a resposta para aquele tratamento que normalmente a gente consideraria que iria dar certo, aí não está dando certo para aquele paciente. Por isso, mais uma vez, a medicina personalizada, certo? Então a gente tem que avaliar de forma profunda cada indivíduo e graças a Deus a gente tem essas ferramentas a favor, porque senão seria muito mais difícil. E creio que vai melhorar muito mais ainda. E numa medicina tradicional ou generalista, se eu posso dizer assim, não tem esse nível de investigação desses indicadores, né, dessa anamnese bem feita, talvez não utilize esses equipamentos, e nem testes como de genoma, de microbioma intestinal. Onde que pode ser feito esses testes também, doutora? Ou como que a pessoa que quer inserir nessa área, quer conhecer um pouco melhor, o que ela deve fazer? Existe, Bruno, todo um sistema, né, voltado mais para a medicina reativa. Inclusive, o principal plano de saúde americano, Kaiser, ele paga mais por médicos dos pacientes que não internam, que não vão ao consultório, os pacientes que não adoecem, o médico desse paciente que não adoece é esse médico que ganha mais. Excelente. Não é o médico que às vezes corre na consulta, né, para poder ter uma produtividade, para poder atender a quantidade de pessoas que tem ali só para ele, né? Então, quando a gente muda a mentalidade, né, do sistema, a gente consegue perceber que, às vezes, a gente vai conseguir mais não deixando o paciente evoluir para uma piora, para uma doença. E aí tem estudos que mostram que 1 minuto a mais de consulta reduz em 16% o risco de reinternação dos pacientes. É 1 minuto. Então, assim, hoje, com essa mentalidade, a gente não consegue, né, ir muito longe do ponto de vista da medicina personalizada. Mas isso que a gente está fazendo aqui, que é educar as pessoas, bater um papo, conversar, explicar que isso existe, facilita mais a adesão e a aceitação dos próprios pacientes desse tipo de medicina. Os pacientes não estão acostumados, né, com esse tipo de medicina proativa, que vai colocar ele para ser o autor da própria história, que vai colocar ele para se cuidar em casa e que o consultório vai ser a cereja do bolo. Ele, longe do consultório, que está fazendo a parte dele. E aí, quando a gente faz isso, essa informação, essa difusão de informação, a gente consegue uma maior adesão e aí os pacientes já estão percebendo isso de forma
indireta que precisa de algo a mais além da medicina reativa. Tanto é que eles chegam no consultório falando, doutora, eu não estou doente, fiz todos os exames de rotina, mas eu estou muito indisposta, eu estou muito cansada, eu não estou tendo memória para o meu trabalho, eu não estou rendendo como eu rendi há 10, 20 anos atrás. Então, o paciente já está percebendo que tem alguma coisa que falta, o algo a mais, né, além de fazer os exames de rotina e ver que não tinha nada. E aí a gente entra nisso e eu trago, né, em Anápolis, em Goiânia, no estado de Goiás, para a região. Eu faço, né, o exame de microbioma intestinal para a gente saber quais são as bactérias ali presentes no nosso jardim, que é o intestino, para a gente saber como está a absorção de nutrientes, quais são as bactérias, se tem passagem de toxinas das fezes para a corrente sanguínea causando inflamação. Faço também o exame de DNA, né? A gente sabe que o genoma todo, ele não é muito interessante. O que a parte de doenças mesmo, de saúde, é uma pequena parte do DNA, que é o exoma, que é o que interessa pra gente. A gente faz também, no meu consultório, eu uso, né, dessa tecnologia para personalizar. E um conjunto, né? Vou ensinando, eu vejo que é muito mais uma questão educativa de introduzindo isso na sociedade, de ensinando meus pacientes no consultório, o que tem que fazer para me ajudar também a trazer a cereja do bolo. Eles agirem fora do consultório e dentro do consultório juntos, nós traçarmos o caminho certo para ele proativamente, o paciente também, ter esse acesso a essa tecnologia e ativamente também botar em prática. Eu adorei sua fala sobre o exemplo, né, do plano americano, porque hoje o nosso sistema de saúde, seja público ou privado, é na verdade um sistema de doença. É um sistema que remunera quanto mais doente a pessoa fica. Então, os profissionais de toda a cadeia, né, sejam os profissionais médicos, enfermeiros, a parte de análise laboratorial e a parte farmacêutica, todo mundo ganha nessa cadeia quanto mais se usa. Então, quanto mais você vai ao médico, você está remunerando toda a estrutura daquela clínica, daquele hospital. Quanto mais medicamentos você consome, você está remunerando essa indústria também, bem como os exames. E não tem um olhar para o resultado, para a melhoria do paciente, que é isso que você vem trazendo, né? Então, neste exemplo, o profissional é remunerado se o paciente recebe alta, né? Exatamente. E é bom a gente lembrar que o conceito da OMS, saúde não é só ausência de doença, é um completo bem-estar, né? Físico, emocional, e aí a gente pode, né, chegar até a parte de produtividade. Então, fazer esse trabalho que vocês fazem de medicina personalizada, preditiva, colocando o indivíduo no centro, possibilita que ele, além de adoecer menos, tenha uma maior também produtividade, longevidade e um melhor bem-estar, tenha uma maior disposição, como a senhora falou. Uma coisa assim que a gente faz também, levando em consideração, né, toda a participação do indivíduo, é esclarecer exatamente o que está acontecendo, né, com o nosso paciente e fazê-lo participar da decisão, da tomada de decisão, sabe, Bruno? Porque isso é muito importante, porque às vezes tem dois caminhos para serem tomados. Qual que vai ser a conduta aqui, certo? E quem mais sabe às vezes, quem mais sabe, quem vai conseguir aderir ao tratamento é o próprio paciente, pela vida que ele tem, pelas condições que ele tem, pela família, pelo suporte que ele tem. Então a gente senta com o paciente e fala assim, ó, você está assim, o que a gente pode fazer é isso, 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 tem esses caminhos, qual que vai ser o melhor para você? Vamos decidir aqui em conjunto, com a família junto, muitas vezes. Vamos lá? Então vamos decidir. Aí esse aí é o melhor caminho. Importante envolver a família, Exatamente. porque, queira ou não, eles são influenciadores da tomada de decisão do paciente. Aqui no SESI a gente faz muitos trabalhos relacionados também à parte de alimentar, né, a parte de nutrição saudável, e não adianta a gente levar para dentro da indústria todo um programa de alimentação se quem decide o que vai para a panela é a esposa do trabalhador.
Então a gente tem que envolvê-la também para que haja uma melhor sensibilização e adesão também a este programa. Eu vejo o trabalho de vocês de uma forma muito completa, né? Eu quero parabenizar vocês pela atuação. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu deixo uma perguntinha para o final. Tá? Eu quero saber de vocês, como que vocês veem o futuro da medicina personalizada, o que a ciência já nos indica que a gente vai ter lá para frente. Enquanto vocês pensam na resposta, eu quero convidar você que nos assiste aí a seguir o canal, a curtir esse vídeo, compartilhar para quem precisa ter mais informações, como as ricas informações trazidas por nossos convidados aqui hoje. Se você quer saber também mais sobre burnout, tem um link nos comentários do programa que já fizemos a respeito. E agradecendo também a nossa equipe técnica, meu xará, Bruno César, a nossa colega Juliane Caldeira, nossos maestros Sandro Mabel, Paulo Vargas, Sandra Torkarski, e aos nossos convidados, Dr. Danilo Rodrigues, doutora Evelyn Oliveira, muito obrigado. E agora eu volto a bola para vocês. Qual que é o futuro da medicina personalizada? Eu acho que com o avanço da tecnologia, muito do que a gente fala de tratamento por protocolos, isso aí vai estar nas mãos de todos, né? Aí vai fazer a diferença quem fizer medicina personalizada, individualizada, né? Por quê? Porque vai ter aquele algo a mais, vai ter uma visão mais ampla, mais holística daquele universo, daquele indivíduo. Então, assim, é um futuro próspero, mas para aqueles que realmente vão querer exercer a medicina de verdade e tratar o paciente da melhor forma possível. Essa é a minha visão. E eu queria só relembrar nosso saudoso Selmo Heleno Porto, do livro que a gente mais utilizava lá na faculdade, né, de semiologia, que era ele, né, ele que fala que aquele médico que gasta muito tempo numa anamnese, né, num atendimento, numa consulta médica, esse é o bom médico, e não aquele que quer acabar bem rapidamente uma consulta. Um abraço para o nosso querido Porto. Obrigado, doutor Danilo. Doutora Evelyn, e o futuro? O que é que nos espera? Eu vejo, Bruno, acessibilidade à medicina de precisão por mais pessoas. Quem comanda essa área de tecnologia no mundo é o Vale do Silício, né? Ali onde está o Google, todas essas tecnologias. E também eles falam, né, que eles preveem que o genoma humano, que o exame de DNA seja o hemograma do futuro. Então, a gente vê que lá em 2003, quando finalizou o projeto Genoma Humano, para fazer um exame de DNA, era como se comprasse uma ilha, né? Quase 3 bilhões de dólares. Aí, depois, como se comprasse um avião, como se comprasse uma Ferrari, um Rolex. E hoje, nós estamos aqui fazendo exame de DNA no consultório para qualquer pessoa que quiser vir, né, fazer o exame, e muito mais acessível. E vejo que ficará cada dia mais acessível a mais pessoas. Eu vejo, inclusive, nos prontos-socorros, as pessoas já chegando com o seu exame de DNA e a própria inteligência artificial no pronto-socorro já impedindo o médico de prescrever as medicações que o paciente tem tendência a ter alergia, já deixar mais ou menos ali organizado. Então, eu vejo que é algo cada vez mais acessível, principalmente agora após a pandemia ainda mais, e vai ficar cada dia mais acessível para as pessoas. E vejo também que a inteligência artificial vai entrar no mercado com tudo, não para, como eu falei, falo novamente, não para excluir o médico. A relação médico-paciente aí que é o que vai diferenciar o médico, na minha opinião. A relação médico-paciente, a humanização da medicina. Porque aí sim o paciente vai escolher, além da tecnologia, ir no consultório daquele médico e também contar com a ajuda dele, já com a carga toda de conhecimento que ele já tem, já com todas as informações que ele tem do corpo dele em mãos, para o médico
ajudá-lo a chegar na cereja do bolo, a dar os toques finais para ele ter uma vida com mais saúde, qualidade e por mais tempo. Muito obrigado, doutora Evelyn. E diante desse futuro promissor, a gente encerra o programa de hoje. Você que chegou até aqui, já escreve nos comentários a hashtag Medicina Personalizada. Muito obrigado e te vejo no futuro.